Opinião, nosso parceiraço Giuliano Pedroso, comentarista do nosso Jornal da Manhã, aqui da Pan News, e hoje vai nos agraciar com suas opiniões e com os seus posicionamentos também aqui no RIC Notícias Opinião. Oi, Pedroso, boa tarde para você, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, escola, boa tarde a toda essa audiência maravilhosa da Jovem Pan News. É uma alegria estar aqui, você sempre gentil e a nossa audiência sempre muito inteligente. Já estou aqui acompanhando no chat, todo mundo muito atento e ansioso com as notícias e com as chamadas que você já trouxe. Vamos lá então, agora o governador Ratinho Júnior bateu hoje o martelo e confirmou mais 2 nomes que ocuparão secretarias aqui do governo. O primeiro nome que nós trazemos aqui no RIC Notícias Opinião, nós já tínhamos adiantado também, e se trata da deputada federal Leandre. A deputada foi eleita em outubro para o 3º mandato no Congresso Nacional e agora será responsável pela Secretaria da Mulher e Igualdade Racial. Inclusive, no fim de semana teve uma polêmica, de um interino na pasta. A gente vai tratar tudo isso daqui a pouco com o Pedroso também. Quem tá na live já conhece também a carinha da Leandre, quem não a conhece. Leandre é natural de Pato Branco, já foi procuradora da mulher na Câmara dos Deputados. Segundo a nova secretária, que é formada em engenharia civil, o seu foco na vida pública é o trabalho pela criação das procuradorias da mulher nas câmaras municipais, assim como nas assembleias legislativas. Em Brasília, Leandre Dal Ponte preside a Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância e compõe também as frentes parlamentares em defesa dos direitos da mulher, em defesa dos direitos dos povos indígenas e em defesa dos povos tradicionais de matriz africana. Já a Secretaria de Comunicação... Essa aí é a Leandre, que vai ficar responsável pela Secretaria da Mulher e também da Igualdade Racial também, perdão. Já a Secretaria de Comunicação aqui do Estado vai ficar sob a responsabilidade do jornalista Kleber Mata, que foi ex-secretário de Comunicação do Estado de São Paulo. Jornalista por formação, você que está na live também conhece o novo secretário. Kleber Mata tem experiência na assessoria de governo e também na coordenação de campanha de ex-governadores, como João Dória e Geraldo Alckmin. Ao todo, foram 6 ex-governadores paulistas que contaram com Kleber na equipe de comunicação. Ele é especialista em marketing político, mestre em comunicação pública, e Mata chega devido a um intercâmbio entre São Paulo e Paraná, já que Renato Feder migrou para a região sudeste e, em troca, Ratinho recebe um especialista em comunicação de governadores que almejavam a presidência da República. Olha, um indício forte para 2026, vamos falar com o Pedroso sobre isso. Com a saída de Leandre Dal Ponte da Câmara, o suplente do PSD é o youtuber e humorista Rodrigo Stacho. Ao todo, já foram anunciados os ocupantes de 36 secretarias e empresas públicas aqui do estado. Pedroso, eu vou começar pelo final, viu? Vamos começar falando desse indício, de Kleber Mata ser um especialista em campanhas, em governos, de governadores que tinham a intenção de, quem sabe um dia, viver em Brasília, mas como presidente. É um indício forte para 2026 ou ainda é muito cedo para a gente entrar nesse discurso aí, nessa narrativa? Olha, o caminho para 2026 é longo, então a gente sempre vai começar a entender ou acompanhar os movimentos passo a passo. Pensando nessa analogia, escola, esse é um primeiro passo, é um passo inicial, mirando nesse destino. Então, quando o PSDB perde a eleição ali no estado de São Paulo, depois de inúmeras décadas liderando o governo do estado ali, também tendo grande influência na prefeitura, muitos dos profissionais que comandavam áreas importantes estão sendo aproveitados por outros governantes, por outros gestores. Inclusive a prefeitura de São Paulo tem sondado nomes para que assumam pastas ali. Se minhas informações estiverem corretas, o próprio Kleber chegou a ser sondado para assumir a Secretaria de Comunicação do município de São Paulo, mas acabou optando aqui pelo Paraná. Então, o fato de você ter um profissional de fora que tem grande trânsito ali com os veículos de comunicação do eixo Rio-São Paulo é uma perspectiva que possibilita que o Ratinho Júnior consiga emplacar, vamos dizer assim, as suas obras, realizações em palcos maiores, cantar aí as canções paranaenses, se é que a gente pode falar assim, para outros estados, propagandando e mostrando os resultados da gestão. Esse seria o passo inicial, se ele tem esse interesse, a gente escuta isso dos bastidores, que ele teria essa vontade de se apresentar como uma opção no cenário nacional. A escolha do Kleber, do secretário Kleber, vai muito nesse sentido, sim, escola. Então, resta a gente saber se ele vai conseguir se integrar bem, se alinhar bem, olhando também as especificidades da mídia. A gente sabe que o De Biasi, que também era um secretário de fora,
Ele teve um começo, né, ele levou um tempo até se integrar totalmente nos veículos e conseguiu ir bem, apresentou um bom trabalho, a expectativa é parecida. Mas a especialidade, né, as fontes com que eu conversei ali em São Paulo, escola, dizem que ele tem uma vocação muito maior para a comunicação institucional, ou seja, para a comunicação do governo propriamente dito, e menos esse foco na campanha, ou seja, ele não é aquele perfil marqueteiro de campanha ou uma pessoa que fazia parte das máquinas eleitorais do PSDB. Então ele seria um gestor de comunicação. Então seria muito mais nesse aspecto que ele viria. Então é um primeiro passo, mas as grandes caminhadas da escola começam com esses primeiros passos. Sim. Então é um indício. Se os nossos ouvintes querem essa certeza, é um indício sim. É um gestor, claro, o Ratinho Júnior manteve também boa parte, né, da equipe de comunicação dele, do governo aí que veio desses últimos 4 anos. Então, de fato, ele vem para talvez organizar essa casa e dar direcionamento, né, diretrizes mais corretas, mais concretas para essa pasta. Só para a gente finalizar esse assunto dos novos secretários, Pedroso, a Leandre chega para assumir a Secretaria da Mulher e da Igualdade Racial, mas também depois de uma pequena polêmica no fim de semana, até em função de uma manchete de uma publicação, né, do fim de semana, que um homem, que era o Rogério Carboni, estava como interino na Secretaria da Mulher. Ratinho Júnior, as tratativas de bastidores demoraram um pouco além da conta para o governador também cravar e colocar Leandre como essa titular da pasta, né? Olha, como eu trouxe também para os nossos ouvintes atentos no Jornal da Manhã, parte das negociações para conseguir suprir essas pastas, como é o caso também, né, a gente tem acompanhado essa questão da pasta da mulher e igualdade racial, a gente acompanhou e acompanha também a dificuldade em relação à pasta da justiça, outras pastas que têm sofrido com baixo interesse em parlamentares ou em candidatos em assumirem, é a frágil estrutura ou a pouca quantidade de recursos que quem assumisse teria condições de articular ou de entregar, né? Porque para que um parlamentar deixe seu mandato de lado, se licencie do mandato e assuma uma secretaria, ele tem sempre a expectativa que o espaço, né, de poder, o espaço, né, a capacidade de realizar seja maior. E, inicialmente, Escola, o que estava ali definido dentro dessa pasta das mulheres de igualdade racial era algo muito, muito frágil, né? Não era suficientemente atrativo, vamos dizer assim. Mas parece que melhoraram um pouco o pacote de incentivos, apresentaram algumas garantias a Leandre que ela teria condições de levar adiante esse grande projeto que ela tem das procuradorias, que ela conseguiria ter as condições para fazer um grande trabalho. Então, a partir dessas garantias, ela se sentiu mais confortável em assumir, pelo menos essa apuração que eu tenho. Então, fica agora aquela reflexão, né? Se criaram aquelas secretarias no início, imaginando que muitas pessoas de braço pronto iriam se interessar, mas secretarias esvaziadas acabam não atraindo tanto como alguns imaginavam. Então, muitos cargos precisaram ali ser repostos, algumas coisas ajustadas para conseguir fechar de fato esse nome e afastar um pouco do constrangimento que foi criado, sim, quando você teve o Rogério Carboni. Eu entendo que é um constrangimento um tanto quanto ficto ou exagerado, porque todo mundo sabia que ele já cuidava das políticas, né, dessa área, então ele só continuou. A Secretaria da Mulher e da Igualdade Racial, ela é um braço, ela veio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família, que já era comandada por ele. Agora, mostra também que o planejamento, o cronograma de quem pensou essa distribuição de cargos e o formato, ele precisava, assim, de uma sintonia fina, Escola. Porque eles poderiam ter poupado, usando talvez as palavras do governador numa entrevista a um grande veículo de comunicação, por ter poupado aí de um constrangimento desnecessário. É aquela coisa, né, Pedroso? Gastar energia que poderia ser usada em outra coisa, né?